Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui nesta manhã para trazer uma palavra de conforto, aos nossos irmãos aí que têm se tornado aí, aleluia, membro do nosso canal, Glória a Deus. Que você nos ajude aí a manter esse canal, podendo aí convidar pessoas para se inscrever, porque o intuito é ganhar almas. E eu passo por aqui nesta manhã, aleluia, essa manhã de domingo, e eu quero deixar uma palavra que venha verdadeiramente encorajar você, trazer paz ao teu coração em meio à guerra, Como ter paz no meio da guerra, Uma guerra espiritual a qual nós estamos vivendo. O próprio Jesus disse: deixo a minha paz eu vos dou. Só em Cristo Jesus, só no Senhor Jesus é que nós encontramos essa paz. Quero deixar uma palavra. Às 18 horas nós voltamos ao vivo, Às 18 horas nós voltamos ao vivo, transmitindo ali o culto. Glória a Deus, daqui do templo, Vamos estar transmitindo daqui do templo, sem a presença dos irmãos, mas vamos estar transmitindo aí a palavra e o culto aí. Glória a Deus, a partir das 18 da tarde hoje, Glória a Deus. Então você que vai ouvir esse vídeo, você que vai ouvir pelo YouTube, enfim, você vai convidar pessoas para às 18 horas estar aí junto conosco, adorando a Deus, pelo fato de não estarmos podendo ter os cultos presenciais. Glória a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu estava orando aqui, a palavra que o Senhor me deu neste momento foi, aleluia, Daniel, a palavra que o Senhor me deu aqui foi Josué, capítulo 1. Uma palavra muito conhecida. Quando se fala de Josué, capítulo 1, eu creio que, aleluia, todos os crentes, todos os crentes e não crentes, católicos, enfim, pessoas que é simpatizante com a palavra de Deus, com a Bíblia, e com as histórias bíblicas, conhece esse texto, Josué capítulo 1, Josué foi muito famoso por conta da sua liderança, por conta das batalhas que enfrentou, a travessia do Jordão, as muralhas de Jericó, enfim. Então eu creio que a maioria dos irmãos, aleluia, conhece esse texto. Eu estava orando aqui nessa manhã agora, aqui na igreja, no templo, e o Senhor nos deu essa palavra. Creio para confortar o meu coração. E você que vai ler, você que vai ouvir esse vídeo, também você vai ser confortado, porque diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 1, versículo 1 diz assim, aleluia. Sucedeu, glória a Deus. Deixa eu erguer o celular um pouquinho aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo do Senhor. É bom a gente entender aqui que servo de Deus também morre, Morre no sentido físico, Ao mesmo tempo que a Bíblia fala da morte de Moisés aqui, lá em João, Jesus fala ali em João capítulo 11, Aquele que crê em mim não morre, mas viverá eternamente. Jesus não estava se referindo a respeito da morte física, A morte física todos nós vamos ter que passar. Todos nós vamos chegar um dia que vamos ter que partir dessa terra, deixar esse corpo pecaminoso, E aqueles que verdadeiramente adorou a Deus, aqueles que verdadeiramente foram fiel ao Senhor, aqueles que verdadeiramente serviram ao Senhor com o coração retos, Aqueles que verdadeiramente buscaram a Deus, como diz a sua palavra, Mateus capítulo
11, né? Aqueles que ouviram o chamado de Deus, ouviram o chamado do Senhor Jesus, e ali foram até Jesus e foram regenerados, foram transformados. Então esses passarão dessa vida para outra, né? Para outra eterna com Deus. Deixará esse corpo pecaminoso, deixará esse corpo que a origem dele é terrena, e por ser da origem terrena, então ele tem a natureza pecaminosa, e entraremos num novo corpo, um corpo de glória, né? Diz a palavra do Senhor, um corpo glorificado. Então, amados, eu quero dizer que a gente precisa entender que servos de Deus também chega uma hora que parte, né? Porque diante dessa situação a qual nós estamos vivendo, né? Muitas vezes quando parte um pastor, quando parte um servo de Deus, uma pessoa aí bem sucedida espiritualmente falando, fica aquela pergunta: mas por que partiu? Já vem logo nos pensamentos das pessoas: partiu porque estava em pecado, foi acometido da enfermidade porque estava em pecado. Não, às vezes o servo de Deus morre porque Deus resolveu tirar ele do mundo. A gente precisa tirar esse pensamento de julgo, né? As pessoas precisam se desprender, abandonar, tirar o dedo do julgo, o dedo do julgo, né? De que qualquer coisa que acontece com um servo de Deus, seja ele um pastor, seja ele um levita, seja ele um adorador, enfim, as pessoas, muitas vezes, a gente quer atribuir logo pecado às pessoas. Foi o que fizeram com Jó, né? Aleluia, foi o que fizeram com Jó. Assim que viram Jó naquela situação, começaram a atribuir Jó o que? Uma conduta pecaminosa, por isso que aquela situação tinha alcançado, tinha chegado até ele. E muitas das vezes não é nada disso, amados. Então, a Bíblia diz aqui: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Deixa bem claro que Moisés era um servo de Deus, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: este quem? Deus, né? Deus veio e falou com Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o Eufrate, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da vossa vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a
Oh, meu amado, me perdoa, porque eu não resisti aqui à glória de Deus. Eu não resisti à glória de Deus aqui neste momento, através da palavra, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo Deus que fala conosco nesta manhã. É o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas. Eu queria que você recebesse essa palavra como o Espírito Santo me deu ela aqui agora, ao ponto de eu não conter as minhas lágrimas, irmãos, porque Deus ele está falando com alguém que quando para ele tudo estava perdido, aleluia, Deus está falando com alguém que quando para ele tudo estava perdido, quando na expectativa dele, na concepção dele, tinha acabado tudo. Porque aquele líder a quem ele se espelhava, aquele líder a qual ele viu tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, aquele líder, aquela pessoa, aquele homem a qual até ali tinha levado o povo debaixo de uma promessa, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo de uma revelação, debaixo de obediência, debaixo de maravilhas realizadas pelo poder de Deus, realizando através da sua vida. Agora ele está vendo que aquele líder partiu. Aquele líder saiu, aquele líder partiu. Aquele servo de Deus, a qual tinha recebido uma promessa de que levaria o povo a uma terra prometida, que mana leite e mel, agora ele não existe mais, ele é morto. Deus toma para ele aquele líder. Deus toma para ele aquele homem. Aleluia. E agora Josué, que estava ao lado dele, e que com certeza era a única pessoa que Deus restabeleceria ali como líder para continuar a jornada do povo. Agora Josué está triste. Josué ainda não está entendendo o propósito de Deus. Josué ainda não está entendendo o propósito de Deus. E Josué é tomado por uma tristeza no seu coração, na sua alma, e ele começa talvez a ficar desanimado, porque ele ainda não entendia o propósito de Deus. Ele ainda não entendia, ele ainda não estava entendendo, amados, que chegou o momento dele, que tinha chegado o momento dele, e para que o momento dele pudesse começar, era necessário que Moisés, grande servo de Deus, saísse de cena. Você lembra quando Jesus chegou e foi revelado no batismo do Jordão? A Bíblia diz que após o batismo de Jesus no Jordão, alguém vem a João Batista e diz: olha, quem é ele? E João Batista diz: olha, esse é aquele de quem eu tenho falado, que viria, e do qual eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E João Batista diz para eles, aqueles discípulos de João Batista, né? Segue ele agora. Porque João Batista sabia que precisava sair de cena, porque Jesus agora ia começar o seu grande e poderoso ministério. João Batista já tinha realizado a sua obra. João Batista já está encerrando o seu ministério. Aleluia.
Meu Deus. E aqueles discípulos procuram Jesus, se apresenta, e eles passam agora a servi-lo ao Senhor. Sabe, irmão, o que é para um líder, alguém que perde um grande líder como Josué perdeu? Agora diante de um povo, diante de uma multidão de pessoas que estava consciente de uma promessa, e agora eles sabem que eles estão no meio do caminho, eles ainda não tomou posse daquela promessa, e aí o seu líder é levado, eles, humanamente falando, eles perdem o seu líder, e entre aspas, parece que eles ficam sem direção. Aleluia. O que eu quero dizer para você neste momento, amados, que nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós, pastores, lideranças, ovelhas, nós precisamos entender o projeto de Deus. Quando Josué perde Moisés, o coração dele é tomado de tristeza. E praticamente, talvez, o pensamento dele era que tudo tinha se acabado. Me perdoa porque Deus está falando muito comigo aqui. O pensamento de Moisés, de Josué, eu podia até parar esse vídeo, amados, mas eu vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que da mesma maneira que o Senhor está falando comigo, Ele está falando com você, ou vai falar com você que vai ouvir. O pensamento de Josué, talvez, era que tudo tinha se acabado, já era, não tinha mais jeito, a promessa já não fazia mais esperança, já não tinha mais esperança da promessa. E quando naquele momento Deus precisou falar com Josué, animar Josué e fazer Josué entender que apenas tudo aquilo que tinha acontecido era para se cumprir uma nova etapa do ministério de Josué. Aleluia. Moisés foi levado, Deus tinha recolhido Moisés, não para que o povo perecesse, não para que Josué olhasse para trás, mas para que a partir daquele momento dava-se início a uma grande etapa do ministério de Josué, que com certeza Moisés, todo esse tempo, tinha preparado Josué para isso. Josué talvez não estava tendo visão, não estava entendendo aquele propósito. E muitas vezes, neste momento, eu posso estar transmitindo essa palavra, aleluia, Deus pode estar falando conosco, e esta palavra pode alcançar pessoas que talvez está como Josué diante da situação a qual o mundo está vivendo. Pastores, obreiros, levitas, diáconos, enfim, pessoas que têm as suas funções na igreja, pessoas que têm ali o seu compromisso na obra de Deus, pessoas que amam, pessoas que amam, ovelhas que amam ir para a casa do Senhor, adorar, cultuar, bendizer o Senhor, e agora se sentindo impossibilitados, se sentindo presos, no sentido de não poder estarmos junto no templo, adorando como é de costume, como é a vontade de Deus. Talvez você se encontre desanimado, talvez você se encontre desacreditado e pensando, agora acabou tudo.
Nós que somos pastores, né? Nós que somos pastores e que temos uma responsabilidade com o povo, temos uma responsabilidade com o nosso ministério, temos uma responsabilidade com o templo, né? O templo, manter os compromissos. Aleluia. Ficamos pensando muitas vezes, e agora, Senhor? E agora? O que será? Né? Quem tem uma boa condição, quem tem um ministério já financeiramente bem estruturado, talvez nem pensa nisso, né? Tem lá as contas que as pessoas, mesmo não tendo culto, deposita, mas quem tem, sabe, o ministério que não tem essa estrutura financeira ainda, começa a ficar um pouco preocupado. Mas eu quero dizer para você que Deus me deu essa palavra nesta manhã. Talvez, meu irmão, você se encontra assim, talvez você quer um obreiro, talvez você quer um pastor, talvez você quer uma ovelha da casa do Senhor e que ama, né? Ama estar na casa do Senhor, ama fazer algo para Deus na casa do Senhor. Você se encontra desanimado, você se encontra triste, né? A tristeza tem tomado o teu coração, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos entender o propósito do Senhor. Porque Deus chegou para Josué e disse para ele o seguinte. Olha o que Deus disse para Josué. Aleluia. O Senhor, Moisés, meu servo, é morto. Meu servo, e sucedeu na borda de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos lhe tenho dado, como prometi a Moisés. Aí ele vai falar, né, o limite do território da promessa que, aleluia, Deus tinha prometido a Moisés, né? Então Deus vem e ele anima Josué. Eu quero dizer para você que eu quero que você receba essa palavra como uma palavra de ânimo. Nada acabou. Nada acabou. Deus chegou para Josué e disse: olha, seja forte. Moisés, meu servo, morreu, mas não acabou a promessa. Moisés, meu servo, morreu, mas eu estou vivo. E quem fez a promessa, aleluia, quem fez a promessa não foi Moisés. Eu apenas usei Moisés para transmitir aquilo que eu tenho para vocês. Eu apenas usei Moisés para transmitir, eu apenas usei Moisés para trazer, conduzir vocês até aqui. Agora Moisés, meu servo, é morto. Eu tomei o meu servo para mim. Mas a promessa não foi com ele. A promessa continua com vocês. A promessa não foi com Moisés. A promessa não ficou infrutífera. Porque Moisés, eu tomei Moisés para mim. A promessa continua com vocês. E da agora para frente, ó Josué. Da agora para frente, Josué. Do mesmo jeito que eu prometi a Moisés e cumpri, até aqui você viu o meu cumprimento e tudo que eu fiz na vida de Moisés, ou através de Moisés. Tudo aquilo que eu fiz através de Moisés e na vida de Moisés, agora é você, Josué. Se anima, seja forte, seja corajoso. Olha para esse povo que está aí e estão em busca de uma promessa, estão a caminho da promessa, aleluia. Talvez eles também estão tristes como você, porque Moisés morreu. Mas diga para eles que a promessa continua. A promessa continua. Da mesma maneira que eu fui com Moisés até aqui, eu vou ser com vocês. Mas você precisa se levantar, você precisa se animar
e pegar esse povo e atravessar o Jordão, porque Moisés não está mais, mas eu, Deus Todo-Poderoso, estou no meio de vós. Aleluia. Eu, Todo-Poderoso, estou com vocês. E da mesma maneira que Moisés abriu o mar, você vai abrir o Jordão. O Jordão não está aí diante da tua frente. Da mesma maneira que Moisés abriu o mar, porque eu dei esse poder para ele, então também eu vou dar esse poder para você abrir o Jordão e você atravessar e seguir rumo à terra prometida, porque a promessa continua. Irmãos, é isso que Deus está falando comigo, amados. Por isso que eu não contia, eu derramei lágrimas aqui, porque é dessa maneira que Deus falou comigo. A pandemia está aí. Aleluia. Os decretos estão aí. Mas Deus é maior do que tudo isso. A pandemia está aí ainda, né? Os decretos estão aí, né? Os homens estão usando muitas vezes essa situação para prejudicar talvez a igreja. Mas o que Deus falou comigo é o seguinte: seja forte, seja corajoso, não tema, porque eu sou maior. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, que te escolheu, que tomou pela sua mão e te pôs um sobrenome e disse: tu és meu, esse é maior do que todas essas coisas. Nós só precisamos entender o tempo dele. Mas Josué só precisou entender. Aquele momento não era um momento de destruição. Aquele momento não era um momento de destruição. Não era um momento de ficar chorando a perca de Moisés. Aquele momento era um momento, aleluia, de entender o propósito, buscarmos entender o propósito de Deus, buscar entender o propósito de Deus e marchar em direção à promessa que não foi feita por homem. A promessa que não foi feita por homem, que não foi feita por liderança nenhuma, mas foi feita pelo sangue de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Josué só precisou entender isso, amados, para ele atravessar o Jordão, para o Jordão se abrir, para as muralhas cair. Josué só precisou entender isso, para o Jordão se abrir, para as muralhas cair, aleluia, para ele orar e o sol, e o sol parar. Enfim, Josué só precisou entender que aquele momento era um momento de Deus, e o momento de Deus não é para nos destruir. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Quero dizer que você precisa entender, nós precisamos entender que esse momento que nós estamos passando não é um momento para destruição da igreja, não é um momento para destruição da igreja, dos irmãos. É o momento da gente entendermos que o Jordão vai se abrir. O Jordão vai se abrir. Nós precisamos continuar marchando. Nós precisamos continuar marchando, nós precisamos continuar firme na fé. Nós precisamos, aleluia, irmãos, entender o propósito de Deus, porque o Jordão vai se abrir. E uma vez o Jordão se abrir, nós vamos atravessar e vamos tomar posse da vitória. Ainda que tenha muralha, ainda que tenha muralha, ainda que tenha muralha, ainda que tenha homens maus, né? Como o próprio Josué e Caleb, ao observar a terra com os 10 espias, eles voltam, eles vê homem mau, eles vê homens maus, eles vê homens, gigantes, homens que, humanamente falando, eles não tinham condições de encarar, mas quando eles retornam, aleluia, glória a Deus, 10 daqueles espias volta amedrontado, temendo, disposto a abandonar, disposto a entregar tudo ao inimigo. Mas aí Josué e Caleb, esse Josué e o Caleb se levantam e diz: não, nós vimos gigantes sim naquela terra.
A terra é boa. Eles não falou primeiro do gigante, eles falou da terra. A terra é boa. A terra é boa. Vimos coisa lá maravilhosamente naquela terra. Vimos gigante também. Aleluia. Mas se Deus é com nós, como a Bíblia e como a palavra dele diz, se o Senhor é conosco, como ele falou no início do meu ministério, então nós vamos entrar naquela terra e nós vamos tomar posse, vamos destruir aqueles inimigos como se devora um pão. Nós vamos entrar naquela terra e vamos devorar aqueles inimigos como se devora um pão, porque o Senhor é conosco. Amém? Então eu deixo essa palavra para você que vai estar aí assistindo, nos acompanhando, você que faz parte do nosso canal, você que já se tornou um inscrito do nosso canal. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra, não desanime. Vai passar, irmãos, vai passar. E quando passar, se prepare para tomar posse da terra prometida. O que nós precisamos, pastor? Entender o propósito de Deus. Entender o propósito de Deus, o tempo de Deus. Esse tempo não é o tempo do inimigo, é o tempo de Deus. Continua sendo o tempo de Deus para a igreja. Esse tempo que nós estamos vivendo, ou podendo cultuar dentro dos cultos, uma semana sim, outra semana não, 2 semanas sim, 3 semanas não. Continua sendo o tempo de Deus. O tempo de Deus. Existe o tempo da escassez. Paulo disse: eu aprendi a estar contente, tanto no momento da abundância, da escassez, da fome. Em todo esse tempo eu aprendi a estar contente, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Porque todas as coisas eu posso naquele que nos fortalece. Ei, amado, a nossa força está no Senhor. Creia nisso. Glória a Deus. Aí ele dá um segredo e eu vou encerrar. Que ele vai dizer aqui, ó: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Versículo 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Versículo 6. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a teus pais. Pronto. Moisés morreu, mas o juramento continua, a promessa continua. É você agora, Josué. Glória a Deus. Ei, amado, depois dessa pandemia, Deus vai usar muitas pessoas que estavam escondidas. Escuta uma coisa. Depois dessa pandemia, Deus vai usar muitas pessoas que estavam